Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje vivemos aqui um momento diferente nessa casa. A derrubada de vetos, demonstrando claramente o compromisso dessa casa com a população do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro cada vez mais caminha para o desgoverno. Eu torço para que esse período eleitoral termine bem rápido, que haja eleição e que possamos ter de volta o sonho de vermos o nosso Estado ocupar o seu lugar que merece na Federação Brasileira. O governador não tem mais alternativas, infelizmente, para o Estado do Rio de Janeiro. Não tem mais o que propor. Acossado pela intervenção na segurança pública, acossado pela intervenção na economia, ele simplesmente conta os dias para terminar o seu mandato. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Principalmente se olharmos para trás e vermos e relembrarmos o que foi o que o ex-governador e atualmente presidiário Sérgio Cabral apresentava como proposta. Isso demonstra claramente a necessidade da transparência pública, do controle social, da participação, deputado Tio Carlos, da sociedade, que não pode se eximir através de simplesmente votar e não participar do processo político. É necessário, tal qual em outros países, que a população entenda que ela é participante do processo político e que o processo político não termina na eleição. O processo político termina quando aquele governo eleito termina o seu mandato. Isso é muito importante. Nós vemos outros países, outras democracias, com a participação popular muito mais importante, mostram um grau de civilização maior que o nosso. E hoje vemos uma consequência muito estranha e perigosa desse processo que se construiu no Brasil. Enquanto nos outros países as pessoas, os jovens lutam pela melhoria, enquanto a minha geração e a geração de muitos dos deputados aqui lutaram pela direita ou pela esquerda para melhorar o país, a geração de hoje fala em mudar para outro país. Vou morar em Portugal, vou morar não sei aonde. Isso é desconstrução da nossa democracia. O jovem, sobre os ombros de quem está o futuro desse país, tem que aprender a lutar por esse país. Esse é o nosso país. Esse é o nosso país. Ir para outro país e ser um cidadão de segunda, terceira ou quarta categoria não deveria nem passar pela cabeça do nosso jovem. Mas, no entanto, quase que um carimbo. E quem são os jovens que mais manifestam essa intenção? São aqueles das classes média e alta. A classe alta era de se esperar, mas a classe média, que realmente é a que tem maior condição de modificar esse país, modificar a nossa sociedade, de evitar essa roubalheira que se instalou nesse país, essa que estudou na escola pública, essa que se beneficiou em muito do Estado, através das suas famílias, através das gerações de suas famílias,
essa é que fala em ir morar no exterior. Muitas vezes, senhor presidente, levando o título de mestrado e doutorado feitos nas nossas universidades públicas. Olha o grande absurdo. Olha o grande absurdo. E o que é pior, senhores deputados? Eu fui comprar uma ferramenta numa loja de ferramenta aqui no centro do Rio, ontem à noite, e vi lá o balconista, que com certeza ou é de classe média baixa, ou é de classe mais baixa, dizendo para um outro numa brincadeira: esse país não é meu. Olha só, aonde que ele escuta isso? Ele escuta isso do jovem de classe média. Ele escuta isso do jovem de classe média. Então, é necessário que nós paremos para pensar, que nós que somos formadores de opinião, mostremos ao nosso jovem, principalmente ao jovem de classe média, aqueles que estão envolvidos na educação pública, aqueles que estão envolvidos na educação privada, que realmente tragam esse debate. Não é possível que um país possa fazer o que nós estamos fazendo aqui no estado do Rio de Janeiro, abrir mão da nossa maior força de trabalho, eu diria da mais qualificada força de trabalho, que é a classe média, é a mais qualificada, e repito, qualificada com esforço público, com recurso público. Nós não podemos abrir mão dessa classe média. É necessário que cada um faça, e aqui não vai nenhum discurso de qualquer outro cunho que não seja exatamente aquele que eu pretendo: valorizar aquilo que é mais nosso, o nosso Estado, o nosso país e o nosso povo. Obrigado, presidente.